É isso aí, rapaziada, para você que me acompanha aqui no canal Gustavo Henrique Dando Choque, eu tô chegando do nosso local sagrado, a nossa grande sede, o Clube de Regatas do Flamengo. Agradecendo a parceria com a JJ Invest, pedindo aí o seu like maneiro, ativa o sininho que é importante. Galera, tá na hora da verdade. Tá na hora de conhecermos o presidente do Flamengo para o triênio 2019, 2020, 2021. Então é por isso que eu vim beber a água da fonte. Aqui nós vamos ficar sabendo quem vai ser o presidente do Flamengo. E eu vou mandar um papo reto para vocês do que foi esse processo pré-eleitoral do Flamengo. A eleição vai acontecer aqui dentro do ginásio. Por essa porta entrarão os sócios que irão definir o destino do Flamengo para o próximo triênio. É uma eleição arrastada que começou há cerca de 5 meses. A primeira chapa inscrita foi a chapa do candidato de oposição, Rodolfo Landim. Ele disse que seria presidente lá para o começo do mês de agosto. Numa reunião com jornalistas que eu estava presente. Naquela época, o até então líder do grupo de Eduardo Bandeira de Mello, uma das principais referências, líder é o presidente. Mas aqui no Flamengo, o presidente do conselho tem uma força muito grande. Rodrigo Dunches se juntou ao Rodolfo Landim com o apoio de Márcio Braga, e lá começou a caminhada. Eu vou falar aqui a respeito do cenário político do Flamengo com a cabeça absolutamente tranquila, porque tenho a consciência da minha responsabilidade nesse pleito e também tenho a consciência da minha isenção com relação a todos os 4 candidatos. Tenho uma relação boa com todos os 4, conheço mais um do que outro já há um bom tempo, mas aqui no canal Gustavo Henrique Dando Choque, meu compromisso é sempre com o Flamengo, é sempre com a verdade, é sempre com você que está aí do outro lado. Nós vamos ficar sabendo quem vai administrar um clube que tem uma previsão de 650 milhões de arrecadação para a temporada de 2019. Quem vai administrar o Flamengo vai pegar um clube no ponto financeiro bem enxuto no que diz respeito às dívidas, que começaram na casa dos 750 milhões em 2012 e hoje está na casa dos 350 milhões. Está tudo controlado. A gestão de Eduardo Bandeira de Mello, se não obteve êxito no futebol como todos esperavam, no aspecto administrativo não se deixa dúvida que o Flamengo é outro. O Flamengo é um clube de ponta nesse momento. Estrutura de primeiro mundo, CT de primeiro mundo, salários de primeiro mundo, mas ainda não campeão do mundo. Foi uma das principais promessas de campanha do próprio Eduardo. O nome da chapa era Flamengo campeão do mundo, mas a promessa acabou não se concretizando e o Flamengo não conseguiu chegar ao tão sonhado título de campeão do mundo, nem a brasileiro e muito menos a Libertadores da América. Conseguiu sim da Copa do Brasil em 2013. Quando o Bandeira entrou em 2012, ele entrou apoiado por um grupo que hoje é quase que na totalidade oposição. Poucos estão do lado do presidente. Acuado, isolado. Bandeira precisava lançar um candidato da situação. E com o passar do tempo, enxergou na figura de Ricardo Lomba o candidato ideal para o momento. Ele acabou sendo convidado para assumir o cargo de vice-futebol, com o aval de Bandeira para fazer mudanças. Mudanças que foram feitas parcialmente. A demissão do Rodrigo Caetano, mas colocar no eixo em termos de cobrança e levar o elenco a títulos, o Flamengo não conseguiu. E exatamente por causa disso e também por causa dessa separação, o grupo de Landim acusa a Bandeira de não ter cumprido um trato. Qual seria esse trato? Na eleição de 2015, um candidato do grupo, da então Chapa Verde, entrar no lugar de Bandeira. E não foi isso que aconteceu.
gerando todo esse problema que acabou culminando com o rachamento do grupo. Tivemos brigas nesse processo eleitoral entre militâncias. Os candidatos hoje estão vivendo um momento tenso, mas muito por conta de tanto mimimi, de tanta intriga em torno desse pleito eleitoral. Mas você, torcedor, que não vai estar aqui, não vai votar, tenha consciência, independente da chapa que vencer, ou a de Lomba, ou a do Landim, sem querer menosprezar a de Marcelo Vargas e Peruano, mas que na minha visão não tem nenhuma chance de faturarem o pleito aqui na sede da Gávea, no ginásio Hélio Maurício. Mas você tem uma razão, você tem uma certeza. Você deve ter ouvido muita história, muita confusão de um lado e do outro, troca de acusações, mas tenha uma certeza, torcedor: o Flamengo estará em boas mãos, independente dessas duas chapas. Aqui vencer, o Flamengo estará em boas mãos. O Flamengo vive um processo vertical no que diz respeito à estruturação. Futebol, todos sabem, precisa de mudança, o departamento precisa. Até o próprio Ricardo Lomba sabe disso. E caso a chapa rosa saia do pleito vitoriosa, você não tenha dúvida, torcedor, que muitas mudanças irão acontecer. Assim como se a chapa roxa for eleita, você também não tenha dúvida, muitas mudanças irão acontecer. Lomba tem um apoio de bandeira, que nesse momento extremamente fragilizado e criticado por muitos pela falta de títulos. O futebol no Flamengo é algo muito sério, é algo que encobre até mesmo feitos que levaram o clube a ser a principal potência do futebol brasileiro, uma das principais da América do Sul, e ao que tudo indica, se continuar assim, em curto espaço de tempo, uma das principais potências do mundo. O Flamengo hoje se deu ao luxo de gastar, nos últimos 3 anos, mais de R$1 bilhão no departamento de futebol, para que o Flamengo pudesse ser campeão, e não conseguiu. Muito por teimosia do presidente Eduardo Bandeira de Mello? Concordo que sim. Barbieri não era nem para ter sido contratado. Após o empate com o Vasco, era para ter sido demitido. Mas é aquilo, né, gente? Ninguém é perfeito. Tenho certeza da honestidade de Eduardo Bandeira de Mello como homem à frente dessa instituição. Tenho certeza da boa vontade, mas o processo do futebol é um processo complexo. E houveram falhas que não se teve mais como voltar atrás, não se teve mais como controlar. E aí, na ânsia de acertar, tivemos erros gravíssimos. Erros que fizeram mais de 6 grupos políticos apoiarem Rodolfo Landim nessa eleição. A verdade é que a chapa rosa se escola hoje toda no grupo Soflá, que é a base mantenedora. Do lado de Landim, além de 6 chapas, alguns ex-presidentes, Delaí Dombrowski, Márcio Braga, Patrícia Amorim, entre outros, sem contar Zico, o principal ídolo do clube, apoiando a chapa de Rodolfo Landim. Ao longo de todo esse processo eleitoral, eu acompanhei com muita serenidade e tranquilidade o processo. Foram várias entrevistas, debates, participei do debate da coluna do Flamengo, participei intensamente da organização e do debate dos candidatos numa parceria super legal entre a Rádio Globo e o site Globoesporte.com. E hoje, nessa reta final, depois de tudo que eu vi, eu digo para vocês que, na minha visão, sem estar amarrado com nenhuma das duas partes, isento, com total credibilidade, acredito que Rodolfo Landim sairá do pleito com a vitória. Quantos votos, Gustavo? Você consegue precisar? São mais de 8.000 sócios aptos para votação. Eu acredito que pouco mais de 3.500 compareçam para votação. Acredito eu, pelo que acompanho na condição de sócio dia a dia aqui dentro do Flamengo, que de 200 a 300 votos de diferença a favor de Rodolfo Landim. Essa é a minha opinião, pelo que eu acompanhei nesses últimos meses. O trabalho foi intenso, mas o futebol atrapalhou muito a campanha de Ricardo Lomba, que é uma pessoa excepcional, excelente, e não duvido de que seja convidado por Rodolfo Landim, caso ganhe a eleição, para fazer parte do quadro de direção do Flamengo.
Certamente não no futebol, mas muito provavelmente em algum outro departamento, em alguma outra área. Por pouco, a fusão das chapas não aconteceu. Eu trazia aqui no canal, no dia 14 de novembro, a possibilidade que era real. Muitos duvidaram, muitos chacotearam, mas o próprio Rodolfo Landim trouxe a verdade à tona, que no dia 12 de novembro aconteceu uma reunião entre Ricardo Lomba e também o candidato Rodolfo Landim. E por poucos detalhes a composição não foi feita. Parece que eles se odeiam pelo clima estressante de campanha, mas a verdade não é essa. A verdade é que o Flamengo vai continuar crescendo porque existem pessoas civilizadas, maduras, inteligentes. O QI aqui dentro do Flamengo é muito alto, impedindo assim que o clube afunde numa disputa eleitoral como acontece em outros grandes clubes, aqui mesmo do futebol carioca. Aqui no Flamengo, torcedor, você fique tranquilo que isso não vai acontecer. Então, depois de todas as análises, de tudo que eu acompanhei, eu acredito nesse cenário da eleição. É aguardar para ver, em breve eu volto. Agradecendo a parceria com a JJ Invest. Você acompanha, dá aquele like maneiro, ativa o sininho que o bicho vai pegar aqui no ginásio Hélio Maurício. Valeu, rapaziada!